da Capolinha. Maravilhoso. Alô. Todo seu. E gravando, é tipo isso. É. Bora lá. Que delícia! Olho pra cá, olho pra cá. Pra cá. Sempre quando certo. De início, assim. Você Vou entendi. começar fechado, aí Certo. depois eu abro. Vamos lá. Mas vai gravando, tá gravando tudo, né? Agora são Depois corta. 8h15. Sim. Aí vai de 6, tá? Ok. Sinta-se à vontade. Ó, vamos lá, mais uma vez. A gente tá gravando. Tá. Não se a caninha errar, qualquer coisa a gente volta. Certo. Eu vou até dar uns pitacos também, se tipo, tá. É bom. Beleza? Isso, perfeito. Nossa Mas se primeira quiser vez. treinar, ou começa assim, começa Cara, assim. não, vamos botar. Bota o play aí. Vai lá, tá Boa. gravando. Salve, galera! Estamos aqui para o nosso primeiro episódio de Papo no Divã. Meu nome é Jefferson e aqui do meu lado vai se apresentar aqui quem tá comigo nesse projeto. Vamos lá? Ah! Caramba, que loucura, né? Que doideira. Começando. Como que é pra você? Qual é o seu nome? Se apresente pra galera aí, que eu nem te conheço há tanto tempo assim, que o legal é que nós vamos nos conhecendo juntos nessa, né? É, Tô adorando isso. essa é uma parada bem da hora. A gente não se conhece profundamente. É. A gente Conversamos tanto. começou a se conversar em novembro, né? Novembro de 2021. Isso. Que viagem. É. Pedro. Oh, e você tem muitos nomes, né? É mais de um. Por isso que em uma das nossas conversas eu perguntei como você preferiria ser chamado. Fala pra galera aí qual que é. O meu nome. O meu nome é Jefferson Gabriel da Silva, né? E as pessoas me chamam aí, me conhecem também como Jefferson Lobo, devido ao meu trabalho. E a tantas outras coisas, talvez? Não sei. E você? Bem, meu primeiro nome é Vanglares. Isso eu acho ótimo, cara. O nome completo é Vanglares Pedro Nadim Neto, né? É um nome que foi passado desde os meus antepassados, né? Diz assim, o meu avô se chamava Vanglares Pedro Nadim, o meu pai é o Vanglares Pedro Nadim Júnior e eu sou o Vanglares Pedro Nadim Neto. Então, pela lógica... Vanglares Pedro Nadim Isso. Neto. Exatamente. Seu pai, filho. Júnior. Júnior. Filho sou eu. Dele. Certo. Péssima, né? Eu achei ótimo, na real. Eu adorei, já começou aí, cara. Que vem da onde? Então, meu pai fala que vem da parte do Líbano, ali da parte da Arábia mesmo. Ou seja, você é um árabe. É. Se não foi o nariz que denunciou, foi a barba, então. Cara. E aí? E o papo no divã? O que falar sobre o papo no divã? E falar sobre o papo no divã? O que é o papo no divã? Nessa nossa apresentação. Porque nós estamos aqui, gente, mas é o seguinte, esse projeto ele está sendo desenvolvido desde dezembro, né? Nós estamos agora no mês de março e nós não sabemos quando esse episódio vai ao ar. Então, muito provavelmente vocês nos escutarão e verão, né? Quem assistir ali, no futuro. Olha que interessante isso, né? Então, nós programamos muitas coisas no decorrer desse tempo, mas estar aqui agora é totalmente diferente de tudo. Esse é como um primeiro passo de algo que era só teórico. Então, nós preferimos, eu acho que fez parte da estratégia a gente não bolar tanto um roteiro, né, uma coisa mais, talvez, não sei até onde metódica, não sei se é a palavra, na verdade. Como que você vê isso? Seria mais sistematizado. Sistematizado é entendeu? ótimo. Assim, hoje a gente está tendo uma percepção muito grande para a psicologia, depois que o mundo entrou nesse período de pandemia. E começou-se a ter mais atenção em questão para saúde mental, cognitiva, todas essas coisas, emocional, lidar com as pessoas, lidar com os próprios sentimentos.
a psicologia tomou um enfoque nisso. Então, por exemplo, se você for ver hoje, antigamente, mas assim, de uns 4 anos para trás, o papel do psicólogo retratado, por exemplo, em filme, em série, era uma coisa ou atendia, Uma coisa clínica. ou era de hospício, ou era aquele cara sentado que fazia perguntas, ia destrinchando os assuntos. Hoje não. Se você pegar, por exemplo, uma forma midiática que atrai muita atenção, como a Netflix, por exemplo. Certo. Hoje você tem ali retratações de psicólogos e até tem, assim, conteúdos deles próprios, como filmes e séries, onde tem um psicólogo, às vezes até ativo, que nem tem aquela série do Lúcifer, que tem a psicóloga, e ela é uma Ótimo. personagem ativa. Ou como tem alguns seriados com tema psicológico, que nem aquele Mindhunter, que o cara vai trabalhando em cima da questão das Da patologias. mente, das patologias. Isso. No sentido criminal. E você tem até alguns, porque né, eu tô vendo um seriado chamado Superstore, que dá pra você analisar ele como uma crítica. Você vê muitas séries? Eu vejo, cara. Cara, eu também. Eu gosto de ver e ficar na análise. Eu tenho a parada de fechar a minha perna toda de séries. Eu percebi isso com o Gambito da Rainha, cara. Putz, cara, pô, aprendi xadrez. Foi tão marcante pra mim, uma coisa que eu achei que eu achava além das minhas capacidades ali depois de tanto tempo, porque as pessoas normalmente aprendem quando são mais jovens, né? Sim. E até no próprio Gambito, ela é toda, né? Ela tem, sei lá, 7 anos. Então veio toda numa fase onde, né? Enfim, eu acho ótimo, cara, esse lance de série, porque representa algo pra pessoa, aquela série ou algum aprendizado. Você gosta de séries mais psicológicas? Eu gosto de ver conteúdos assim que dá pra fazer uma reflexão, sabe? E Legal. assim, a Netflix ela tem uma capacidade muito grande em conseguir trabalhar bem todos os conteúdos dela. Ela sempre passa alguma mensagem. Que nem tem aquele seriado Made também, que é muito. Esse eu não Assim, conheço. seriado Made é uma coisa que não se explica, tem que assistir, tá ligado? É, boa. Não se explica, mano. É um bagulho que tem que Legal, assistir fica e de... sofrer o impacto. Como escreve? Made, M-A-I-D. Ótimo. É Legal. fenomenal, cara. Cara, E assim, hoje a gente tem esse enfoque da psicologia. Tem essa atenção, por exemplo. Hoje as pessoas, por exemplo, hoje se vê que cresceu bastante o número de profissão. Hoje a psicologia é visto como uma profissão. Tá se tornando tão conceituado quanto o direito, por exemplo. Então, assim, você tem esse enfoque, fala-se muito, discute-se muito. Você vê muita gente querendo praticar, aplicar e não sei o quê, só que não é simplesmente estudar, pegar uma linha teórica, se tornar o as espadas naquela linha ali, e na hora de fazer alguma coisa, de trabalhar, de pegar assim e falar, eu sou psicologia é em mim, eu estou nela, eu consigo conviver com ela. A pessoa não consegue desenvolver, entendeu? cara, até porque eu acho que ela tá presente em tudo, e às vezes a pessoa quer teorizar algo que é bem complexo. Detalhe, né? Que a gente tá falando sobre psicologia, e o que que isso tem a ver com o nosso podcast? É Papo no Divã. Pra quem não conhece, aí o divã, ele é sofá, né? É literalmente traduzido ali, acho que no Isso. francês. E é conhecido ali como um lugar onde a pessoa pode estar relaxando, se sentindo à vontade, e para que outra pessoa possa ouvir, né? E de alguma forma auxiliá-la no seu processo ali de vida, né? Às vezes ela tem alguma dificuldade mais pontual, ou às vezes ela quer um acompanhamento mesmo, porque às vezes a pessoa tem isso também, de achar que ela precisa estar ruim para poder buscar um auxílio, né? Ser dado uma atenção. Isso. E não necessariamente é assim, né? A gente vem aprendendo isso com o passar do tempo. É algo que também, para mim, é novo. Somos estudantes, tá? De psicologia. Eu não tenho certeza o Pedro, mas você tá no processo final, talvez, É, do curso, né? praticamente final. Estou no meu processo final também, mas o meu processo final, ele já é mais. Não sei se é mais final, mas assim, é como um 6º ano num curso de 5. É tipo isso. Cara, terminar a faculdade no prazo que é dado é pra quem tem como, tá ligado? Não é nem uma questão de disposição, é uma questão de ter tempo. Meu,
Porque Olha, você tem- vai é arriscar uma coisa que eu ali, gostaria que a gente conversasse um dia no Papo no Divã, sabe? mano, é Já arriscar a estamos saúde falando sobre mental. isso, né? Mas temos tanto a dizer. Mas retomando pra gente não perder a linha. Vamos lá. Então, essa ideia do papo no divã é trazer pessoas para vir conversar com a gente de diferentes nichos, diferentes grupos. Então, assim, trazer pessoas que para poder ter um lugar de voz, compartilhar experiência de sucesso, de vida, de fracasso, de frustração, superação, trazer o que tem, entendeu? Então, não é para a intenção não é trazer um convidado que, por exemplo, é uma pessoa influente e conversar com ela sobre a influência dela, qual que foi a noite mais divertida da vida dela, é, algazarras e firulas da vida. Não, é para trazer aqui e falar, e aí, o que que te motiva? Qual que é teu Sim. lema? O que Talvez te não faz que sair não da cama? aconteça Uhum, algumas coisas relacionadas a isso, sim. mas existe um aprofundamento ali, É. né? A ser feito. E qual é esse aprofundamento? Esse aprofundamento é fazer um momento de partilha, sabe? Compartilhar. Tem aquela frase assim que conselho bom não se dá, se venderia. Só que assim, conselho tem que ser dado. Você não pode ver a pessoa Pô, se ferrando ali, e tá falar, ligado? não é minha vida, eu É, sei lá, eu sigo uma filosofia de vida de não intromissão. sim. Existem Lavar N. as mãos. Tem, Isso. né? Lavar as mãos ali. Há muitas formas de você praticar atos irresponsáveis, e contra o outro é a forma mais simples. Porque você se exclusa, né? Você fala, eu vivo minha vida, a do outro do outro, e tanto faz. Não, não é assim. Né? Por exemplo, quando você trabalha em grupos, em sociedades mais assim, de menor. Que dependemos ali, talvez, Isso. um do outro pra progredir. Será que é assim? É. Você tem isso. Como hoje a gente tem nessa sociedade, tipo, uma dispersão muito grande de gente e profissão, então as pessoas não têm consciência, por exemplo, que deixar uma garrafa na sarjeta da rua pode causar ali a garrafa cair, rachar, uma criança pisar em cima, rasgar o pé, Sim. entendeu? Existem essas implicações. Um exemplo disso, a gente tem Cara, a velha discussão que sempre tem de não colocar objeto perfurante, cortante no lixo doméstico. Aí teve até uns dias atrás um, pessoal, o gari que tá não, um passando. lixeiro que foi coletar, acho que rasgou a perna, não sei, Cara, teve... isso rola. Eu vou te falar de um episódio que, na verdade, não fere ninguém, mas é algo que. Nós somos de Rio Claro, né? Você que tá vendo aí, não sei de onde você é, mas acredito que nosso público inicial partirá daqui. As pessoas que iremos conversar, elas, em sua, né, na base nossa ali de administrar, de forma de pensar o nosso projeto ali, é saindo daqui. É daqui para sabe-se lá para onde, né? E, cara, tem algo que rolou aí, então, no shopping Rio Claro, né? Nosso querido espaço ali que tá ali, né? Existe um lugar para colocar as suas bitucas. Existe um fumódromo e existe um lugar para se colocar as bitucas logo ao lado. E as pessoas, elas fumam e jogam a bituca. Cara, pode não ser nada, mas eu acho isso tão. É, é a diferença de você fazer isso daqui e de você fazer isso daqui, tá ligado? Aqui você vai jogar a bituca na parada de bituca. E aqui você vai jogar ela no chão e alguém vai limpar. Sabe? Isso me causa revolta. Coisas assim, independente do agridem, seja de forma, pô, o cara que cortou lá a perna, ou a pessoa que vai ter que se prontificar a limpar aquilo lá, tá ligado? E também com outras coisas a se fazer, às vezes, coisinhas, cara, que causam algo, que é pra causar algo, talvez, mas que pra muitos não causam, né? E eu acho que é por não causar pra maioria que essas coisas continuam acontecendo. É, faz sentido? Total. É meio que Isso isso. aí é um embate que tem sobre a ética e a moral, por exemplo. É igual o carrinho do supermercado. Não tem nada que te obriga a devolver o carrinho do supermercado no lugar. Exatamente nada. E aí, tem pessoas que não põem em vaga, põe atrás de um carro, entulha tudo num canto, coloca no lado do poste. Aí você tem N variações de aplicação. Sim. Eu já Entendeu? levei o carrinho embora.
Eu não sei se é o momento de eu partilhar isso, cara, mas aconteceu. Mas como assim? Você colocou no Eu porta-mala? fui um adolescente um tanto quanto, né? Uau! E aí, cara, foi mais a emoção e junto com tipo, a necessidade, vamos dizer. Porra, eu vi a necessidade naquilo e foi dada a ideia e a pessoa catou, as pessoas que estavam lá. A casa onde nós íamos fazer a compra no mercado, eles estavam na praia ali, a galera. Era. Fala, é perto, é longe, vamos de carro, não sei o que tem, vamos a pé. Fomos, né? Em 4. Mas era muita coisa pra comprar. E o mercado não era tão próximo assim. Meu, fizemos toda a compra e tinha que andar, mas aquele tanto que a gente andou pra ir, tinha que andar pra voltar com um monte de sacola, aquele monte de coisa. Vamos levar no carrinho. E foi assim que aconteceu. Então, só uma lembrança mesmo ali de. Mas assim, quando você fala esse negócio da ética e da moral e cada um faz o que quer, porque essa que vem a parte, a aplicação. Então você tem ali um código, não fazer tal coisa ou fazer de certa forma. Por quê? É uma questão de limpeza. Aquele algodão ali, ele não dissolve na natureza, é um lixo que tem que ser. Algodão? É o do cigarro, da bituca de cigarro. Certo. Não, é uma coisa que se dissolve na natureza, você tem que jogar fora, etc e tal, entendeu? Só que o que acontece? Não acontece o que é o pressuposto, que é se jogar. Porque existe aquela coisa assim, por exemplo, quando você tem uma vida com ética, você sabe o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Você sabe o que é certo e o que é errado. Quando você vive uma vida com moral, aí você começa a andar pelo caminho do certo pra você. Então, por esse caminho de pensamento, a gente tem aquela justificativa assim, pô, por que tem gente que faz coisa que é errada e vive bem com isso? Porque pra ela, isso é Não ético é tão fazer. errado quanto. Não, não é errado. Não é nem tão Não errado. é Não é errado. errado. Pra algumas pessoas, mentir é um hábito. Tanto que a Que gente. já se torna comum nas Uhum. pequenas mentiras e aquilo talvez é viciante. E quando a pessoa não vê, ela está fazendo. Isso Sim. é encarado como uma questão psicológica também? Se for num nível muito extremo, a gente tem os mimetomaníacos, né? Que é os mentirosos compulsivos que eles mentem uma coisa atrás da outra. Então, por exemplo, assim, uma coisa assim que leva até uma redundância ao absurdo. A pessoa pergunta assim: você gosta de água? Eu gosto. Nossa, eu tomo 8 litros por dia. Tomo 12. Tem dia que eu tomo 20. Calma, cara. Relaxa. Não precisa ser tão hidratado, golfinho. Sim, eu bebo água. Eu gosto de água. É tipo isso, Mas né? aí, se você for levar a risco, assim, tem alguns aspectos de competição, Tem, aí, cara. aí Uma conversa começa. comum se torna uma competição. Já Isso é fiz papo no divã. Verdade, o que a gente tá falando aqui? Qual que era a pauta mesmo? O que é o papo no divã? Pronto, pessoal, eu acho que é por aí. Já podemos terminar o primeiro episódio? Ele gritou, tá louco? Vamos lá. Pessoal, ok. Eu não sei quanto tempo irá durar esse episódio, não sei quanto tempo irá durar o projeto Papo no Divã. Eu não sei. Você sabe? Cara, eu vejo que a duração, assim, em tempo é uma coisa muito Relativa? E digo mais, a outra pergunta. inexistente, cara. Eu não confio no tempo. Cara, eu respeito tanto tempo que eu tenho tanto a pensar nele que eu tenho tão pouco a falar sobre, porque tempo, né, meu? O tempo que que Yes, nossa primeira vez, hein, pessoal? Então estamos ajustando aqui de acordo com que fique agradável a visão e a audição aí de todos, certo? Então vamos lá. E outra pergunta na sequência, eu sei que você nem terminou de responder a primeira, mas assim, eu não sei nem como que eu responderia, porque não sabemos quanto tempo, não sabemos disso, não sabemos. Mas até onde isso importa? Para mim é muito importante nós estarmos fazendo isso agora. Nós estarmos sentados aqui, ter uma equipe por trás disso, poder proporcionar uma qualidade sonora e visual para o pessoal que está assistindo, botar em prática aquilo que estava sendo conversado de algum tempo para cá, de logo, talvez vocês tenham ouvido antes desse episódio uma introdução musical aí, né? Que ela está quase finalizada. Pra gente aqui nós não ouvimos, né? É. Mas ela está quase finalizada. Provavelmente quando você estiver vendo isso daí, você vai ouvir uma musiquinha bem legal aí, que foi feita por uma pessoa da nossa produção também.
maravilhoso, vai ser dado salves em algumas pessoas aí, talvez no decorrer desse projeto, que eu acho que são pessoas importantes para serem mencionadas. É, E aí? Quanto tempo? Eu Cara, vejo isso como uma não experimentação, importa sabe? isso. Eu acho que eu vejo como uma experimentação. Por exemplo, a vida, cara, você tem que fazer, ver o que acontece, se adaptar àquele resultado e continuar. Se a gente for falar pela psicologia, a gente tem a teoria da comportamental que faz a alteração no ambiente. Então, assim, Psicologia comportamental. é, eu vejo que tem muito, por exemplo, tem o teórico Skinner, né? Eu sempre vejo Você muita quer gente falar sobre a criticando. psicologia comportamental pro Eu acho pessoal? interessante porque se aplica, cara. Cara, então vai. O Mas que é bem é... rápido isso. Então vamos lá. Tipo assim, a comportamental estuda o comportamento e a resposta com o ambiente, estímulo, tudo mais que gera, entendeu? Não é simplesmente assim o que tá dentro, também pega o que tá de fora, sabe? O que você está fazendo, como você está se Isso. comportando. Você, por exemplo, tá confortável porque tá num ambiente que te provoca um estímulo, você tem uma resposta que desencadeia tal coisa, etc e tal. Então, assim, só que as pessoas têm uma dificuldade em entender essa teoria porque elas acham que tudo se resume a um estímulo, a uma resposta e um comportamento. Só que Sei que você ia me beijar. Só que não é exatamente assim. Por exemplo, eu vi um vídeo, eu vi uma vez um vídeo do próprio autor, os caras são antigos, é difícil achar eles falando alguma coisa, que ele fala assim, eu não procuro mudar meus comportamentos para eu ser mais inteligente. Eu tento ver que mudanças posso fazer no meu ambiente para eu me tornar mais inteligente. Espero estar Skinner. falando certo. Se estiver errado, Skinner, você eu lembro tá... eu lembro que eu li a Ótimo. legendinha. Eu E acredito que seja quando a isso, pessoal gente. que você fala que tem alguma certa dificuldade em entender, você fala de quem? Porque tem pessoas que nem sabem que isso existe. Cara, uma coisa que, sabe qual que é o mal do nosso país? Torcida. 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 Olha lá As o que você vai pessoas. falar no nosso Não o primeiro salgadinho! episódio. Não é o salgadinho! É. Torcida organizada? Não, o hábito de torcer sem uma explicação que faça sentido. Porque assim, as pessoas não Cara, eu não conseguem, por entendi. Eu exemplo. não sei se eu não... Fala. Eu não Calma. entendi. Eu não... As pessoas não conseguem votar, tá ligado? As pessoas não conseguem fazer alguma coisa. Muitas pessoas hoje não conseguem fazer alguma coisa sem ficar vendo quem tá junto e quem não tá. E você tá Legal. fazendo alguma coisa, o grupo que tá ao contrário tenta. É rival. Tenta convencê-lo de participar do meu clubinho. E você vê pessoas de 50, 60 anos, pessoas que já estão assim, que são consideradas, já passou da fase do adulto, que é o cara que tem conhecimento, entrou na terceira idade, que é visto como uma coisa da sabedoria. E, mano, as pessoas continuam vivendo com um grupo de panelas. Panela, panela, panela. Tá ligado? Cara, Não, eu me não. incomodo com esse termo, sabia? Sim, Panelas, terrível. panelinha. Me incomodo. Um dia. É. Bom, mas e aí? Não, mas é isso, né? Eu acho que as Ah, pessoas têm. as Boa, pessoas vai. ficam nesse embate de torcer porque fica assim, ah, tal visão da psicologia é uma coisa, tal visão da psicologia é outra coisa. Aí fica falando, ah, mas isso tal coisa não faz, isso outra coisa tal não faz. Sabe? Parece que é dois liquidificador, só que um tritura melhor que o Falando outro, mais. outra Quem coisa. fala mais alto, né? Isso. Quem tem mais, quem consegue mais voz ali, e até chegar, às vezes, muitas das vezes, e não ficar só na voz, né? Você convencer alguém da sua opinião e você ter todos os meios, se dispor de todos os meios para poder convencê-la. E você vai acabar agredindo ela ou sendo agredido por isso. É E a você. necessidade de colonizar a mente alheia. Eu não preciso que você Caraca, concorde comigo. caraca, isso Eu é. preciso que você acredite no que eu acredito. Cara, colonização da mente alheia. É. Isso é interessante. Eu tenho um problema muito sério com isso. Com o quê? De estar nesse contexto, de ser colonizado. Cara, você consegue me matar, mas você não consegue fazer eu acreditar numa coisa que eu não queira. Simples assim. E as pessoas têm uma dificuldade grande em lidar com isso, porque eu não demoro 2 segundos pra meter um não na cara da pessoa assim, não. Se não convém, eu não faço e ponto final. Não é assim que funciona. Ah, por exemplo, eu sou altamente insubordinado, eu não respeito a hierarquia. Pode vir o meu chefe assim e falar, faz. Eu falo, não faça. Não é simplesmente que você chegou, você tá numa posição que te destacou há um tempo atrás, você teve essa hierarquia, e você vem e solta um desse. No trabalho é complicado. Às vezes nós temos que fazer coisas que não concordamos, né? Isso acontece. Jamais.
Você Jamais. consegue viver assim, cara? Consigo, cara. Isso é legal, cara. Mano, a minha vida é um complexo interminável de ocorrências desse caso, mas eu não me Você se dobro. incomoda com isso? Eu me incomodo de ter... Com o incômodo do outro, você se incomoda? Eu me incomodo, assim... Incômodo, assim, que eu sinto é quando eu prevejo que eu vou entrar numa situação onde me colocaram sem eu querer, eu tô participando de um conflito de interesse dos outros, porque tudo tem um interesse, né? Então tem pessoas que vão pedir pra você trazer uma garrafa d'água, por exemplo, porque tá ali fazendo uma outra coisa, há uma necessidade e tal. Tem pessoas que vão pedir pra você trazer uma garrafa d'água só pra ela testar a capacidade dela de controle e domínio sobre você. Até isso eu consigo pedir. Tem pessoas que são assim. Né? Então, a negligência em não perceber esses tipos de pessoa Causa. pode causar um conflito no futuro. Porque se você tá fazendo as coisas com uma pessoa bem intencionada, você consegue andar tranquilo com ela. Agora, quando você tá trabalhando ou convivendo com uma pessoa mal intencionada em você, você começa a ter conflito. Sim. Você acha que algumas coisas podem passar despercebidas por conta dessa Totalmente. sociedade que nós vivemos? É algo. Você não precisa ser inteligente, você precisa parecer ser. Você não precisa ser influente, você precisa parecer ser. Hoje, a sua imagem conta muito. Então, para se chegar em algum lugar nessa vida, você tem que saber como as pessoas te veem, como elas te enxergam e o que elas esperam de você. Porque se Você já você... tirou tarô? Oi? Tarô? Eu jogava carta também. Sério? Jogava. Cara, me fez lembrar isso do nada, porque eu tive poucas experiências com Sim. isso, mas tem você, como você é visto, quem Isso. você é, e talvez e outras coisas que eu não vou saber falar agora, mas me fez. Tarólogos. Venham. Aqui! Seria um prazer recebê-los, com certeza. Bom, depois disso eu quero te perguntar uma coisa, tá? Que não tem nada a ver com isso que a gente tá falando. Mas assim, só pra finalizar, tipo, e eu tenho esse problema de insubordinação. Porque eu consigo acatar o que as pessoas... Tem diferença entre ordem e um pedido. Entendeu? Se você quer um pedido, peça um por favor, obrigado, com licença, 3 palavras mágicas, sabe? Isso é poderoso, são palavras poderosas. Só que assim, tem pessoas que precisam escutar um por favor. E às vezes você tá num pega ali, na correria, você só fala, ô, passa a chave. Mas Você é essa pessoa. Eu sou, por causa do Cara. contexto. Mas depois eu me retrato, eu chego, ó, tava ali, fui grosso com você, pá, mas assim, tava no pique. Se não fosse uma situação mais calma, eu teria pedido. Entendeu? E talvez a pessoa se incomoda quando não é pedido um por favor pra ela fazer algo, por ela estar Algumas se habituada incomodam. a pedir, talvez. Eu acho que é algo que ela espera. Mas vi uma parábola uma vez que falava que você está lá no meio da mata e você é vegetariano. É como esperar que o tigre não vai te comer porque você não come carne. Não sei até onde isso faz sentido, mas você esperar do outro aquilo que é perigoso, né? É. Aquilo que você. Então eu sou assim e eu espero isso do outro. É perigoso, mas tem coisas básicas. Eu acho que essas 3 palavrinhas aí, elas devem fazer parte do nosso cotidiano. Eu acho que talvez a gente possa sempre estar podendo fazer um grande esforço de estar lembrando, Sim. porque isso causa uma mudança climal, né? Sim. Todo o ambiente. Cara, conclusão? Então, assim, cara, eu só consigo respeitar as pessoas pelo que elas vão se mostrando. Então, porque assim, eu não me alicio com gente que mente, eu não me alicio com gente que acha engraçado enganar os outros, e não me alicio com gente perversa. Porque é um tipo de pessoa que, se você traz na sua casa, por exemplo, ela fica vendo o que você tem, ela fica cobiçando as coisas que você tem. Provavelmente vai ser uma pessoa que vai falar mal de algumas pessoas pra você e Cara, ela vai falar de você pras outras. pessoal, nós moramos numa cidade onde isso é tão comum. O mundo é comum isso, É cara. todo mundo que é assim, cara. É a média. Ah, É a grande parte da média. Porque as pessoas. Pô, pode crer. Eu acho que Rio Claro talvez seja um reflexo de muita coisa que acontece ali em todo lugar. E quando se fala isso, e também tem uma coisa assim, que as pessoas têm que aprender nessa vida a dar contexto ao que elas estão falando. Que nem eu acabei de falar uma coisa, que se eu deixar só por ela, facilmente vai ser interpretada como, mas você tá sendo arrogante, ou você tá sendo presunçoso e supor que as pessoas são desse jeito, ou você tá se achando melhor. Não, não é isso. Quando se vê as coisas por essa dualidade, bom ou mal,
sim, não, você é bom, você é ruim, ou você se acha melhor ou pior. Mano, eu só sei o que eu sou. E na medida que eu te conheço, como a gente se conhece, por exemplo, desde novembro, a gente vai se adaptando, conforme vai se conversando. Eu acredito que tudo na vida dá pra dar uma tratativa na base do diálogo. Então, se eu fizer alguma coisa que desagrada alguém ou alguém, então chega, conversa comigo, a gente resolve. Só que se eu souber que a pessoa pegou, foi falar pra uma outra, pra depois falar pra uma outra, pra chegar pra mim, eu já desconsidero, já é uma pessoa assim que eu corto do meu elo social e só convivo o básico do bom dia, boa tarde, boa noite, oi, tchau. Porque assim, eu não tenho Mesmo que te paciência pra incomoda, me fofoca. incomoda. Fofoca, e mesmo assim, se eu tiver um ambiente, qualquer ambiente, estamos aqui, estamos numa festa, tô com minha esposa, numa festa, com um monte de gente, pá. Se começar a falar essas coisas, eu saio andando. Falo, ó, eu vou fazer alguma outra coisa, vou pegar ali, Tem vou fazer. gente que adora, né? Sai até de Nossa. onde tá só pra. Meu, eu tenho uma vizinha icônica. Ela é aquela que é Uhum. retratada da porta, da janela, sabe? É a senhora que é retratada da Sim, janela. Eu não sei se todos têm uma no seu bairro, mas com certeza vocês já ouviram história. Essas pessoas existem. Elas estão próximas de nós. sim. Que eu havia falado daquele momento lá que eu ia perguntar algo. Quem sobre apareceu o tarólogo ali, né? A possibilidade de um convidado sendo. Quem serão nossos convidados? E Nosso é, convidado. É a leva- segunda parte do Papo no Divã, depois do que é. levando em consideração que os nossos convidados. Levando em consideração que vocês estão nos ouvindo no futuro. Então, provavelmente, nós já conversamos com alguém. Ou algumas pessoas, talvez. Porque agora, dia 10 de março de 2022. Registrado, né? 10 de março, Sim. parece bom essa data. Legal, acho que tinha que ser hoje mesmo. É o primeiro dia do quarto crescente, né? Lua, consonância. Não, mas. E estamos tomando água, algo que a lua influencia diretamente. Olha que coisa louca. A influência da lua, né? Uma pessoa, talvez nós possamos conversar sobre coisas assim com o tarólogo, ou pessoas que têm maior especialidade. Eu acho tão legal o mar influenciado pela lua, marés, ondas. Água, né? E nosso corpo, água. E tem tantas outras coisas. Essas transformações, elas são reais, sabe? E até que ponto? Eu acho muito legal. Parece que o universo trabalha numa consonância, usando tudo o que pode usar de natural ali. Então, lua, sol, água, é, é, ó, energia. Mano, não é porque a gente não sente, não percebe, que, né, por exemplo, a Que não gravidade. acontece. Por exemplo, a gravidade. Não é porque a gente sabe que ela existe, né? Pum, cai. Mas a gente tá de boa. Porque a gente tá habituado e acostumado com ela. Entendeu? Certo. Mas assim, se você for ver, tem uma constante lá, um cálculo que se faz para ver a influência de uma gravidade entre os planetas. E assim, a influência que a gente faz um palito de fósforo, por exemplo, é 0, muitos zeros, 3. Sabe? Muitos zeros eu não lembro Como direito. assim? O que tem a ver o palito de fósforo? Por exemplo, por exemplo, os corpos se atraem. Entendeu? Então, por exemplo, a força de atração que você tem entre um palito de fósforo e você, é- além do, não é nulo. Acendendo? Acendendo um palito de Não, fósforo? de atração. Põe a água, então. Tipo, você consegue atrair a garrafa pra você? Não. Por Cara, quê? pô, né? Né? Não só a Axter. garrafa, mas, né? Ia facilitar muito meu dia. Mas, por exemplo, você pode calcular a influência da gravidade por causa do peso de dois corpos no espaço. Então, você pode ver a influência que Júpiter faz na Terra, em questão de gravidade. É uma constante de Newton, sei lá o que que é. Cara, Brisa. Então, você tem dois corpos que se atraem uma garrafa em você. Só que a influência de gravidade para isso aqui ficar em órbita em você, por exemplo, não vai acontecer. Mas a força de atração entre esses dois corpos é quase nula de tantos zeros que tem, se comparado com a influência da gravidade que a Lua tem na Terra. É pesado, é muito maior. Entendeu? Se for comparar com a diferença, distância, talvez. se for comparar com a força da gravidade, da atração que o Sol tem sobre a Terra, é infinitamente maior do que
Definitivamente. É bem maior do que a atração que a Terra tem na Lua e a Lua tem pela Terra, entendeu? E vice-versa. Mas Então, assim, a gravidade tem uma influência. E a Lua influencia diretamente no mar. A água. Entendeu? Não é porque a gente não sente, porque a gente vive uma vida no automático, não é assim que os astros nos influenciam nessa ideia social. Não, existem algumas influências. Entendeu? Então, eu tenho curiosidade sobre isso. Também. É algo que eu, né, vou adorar conversar Os sobre isso mais convidados do, vezes. os convidados do É, Papo no Divã vão ser isso, cara. Vão ser pessoas que falam pessoas sobre a gravidade. diversas. Vão ser pessoas diversas, mano. A gente pode chamar qualquer tipo de pessoa, cara. Enfermeiro, médico, professor, legal tarólogo. isso? É maravilhoso. Cara, É pra todos. Entendeu? no nosso. E trazer elas pra trocar essas experiências com a gente, do que elas aprenderam, como é que foi esse projeto de se tornar. Porque assim, não. Acho que a pessoa não falou assim, ah, você é tarólogo, fez um curso no outro dia e virou. Não que Não. não tenham esses. Tem. Mas mesmo que a pessoa tenha se tornado assim do dia pra noite, necessariamente há de ter um passado ali. Sim. Uma vontade, um desejo. Eu acho que não do dia pra noite, mas às vezes a pessoa sente que ela aprendeu algo do dia pra noite. Eu acho isso incrível. Às vezes a pessoa faz uma coisa rápida e básica e se coloca no mesmo, não sei se é patamar, mas num nível ali onde pessoas estão estudando e fazendo aquilo há tanto Uhum. tempo, sabe? E esses profissionais se confundem na hora de você poder conversar com alguém. E às vezes você tem uma má impressão, né, Sim. sobre aquela profissão. Isso acontece muito, inclusive, com os psicólogos, inclusive com todas as profissões, eu acho que, inclusive com no ramo religioso, né? Um representante de uma religião, um representante de outra religião, com outro de uma doutrina espiritual. Adoraria conversar com essas pessoas. Inclusive, conversamos sobre isso, conversamos sobre conversar Uhum. com essas pessoas, né? Sim. Com pessoas que têm esse tipo de relação na vida delas, né? Sim. Então ela tem uma relação religiosa e espiritual. E às vezes a pessoa tem uma relação mais religiosa, isso não significa que seja uma relação espiritual. Porque tem isso também. E tem pessoas fazendo isso. Pessoas, a gente, né, parte do princípio que as pessoas são falhas. Eu parto desse princípio. Então, assim, vai ter pessoas falhas em em todo lugar. Eu acho que terão profissionais que vão deixar a desejar, Sim. né? Às vezes não é pra você, sabe? Às vezes não é pra pessoa, né, que É, está fazendo aquilo, exato. aquela profissão. Que nem tem umas escolas de artes marciais pro lado da. Exatamente, na China, no Japão mesmo, que assim, você pode. Você passa por anos. Por exemplo, você não faz um exame pra pegar uma outra faixa naquela arte marcial. Você só passa de faixa depois, por exemplo, de 4 anos. Ah, mas e se a pessoa aprender tudo o que precisa pra poder ir pra outra faixa? É o tempo. Só no tempo. tempo. Ah, mas como uma pessoa pode, então? Não é pra você. É pra aquela pessoa que quer fazer aquilo. Entendeu? Enfim. Talvez ela quer algo mais rápido. É. Ou ela Ai, acha que ela pode. E por que não? Porque isso daqui tá bem antes de você nascer. É. E É um existe uma método, forma, entendeu? um método, né? É Legal, o bom método exemplo. dos caras, entendeu? E tem que olhar pra aquilo, pra aquela coisa que aquilo é, e aceitar. Por exemplo, se você não gosta de banana, não tem por que você Eu tenho uma. correr atrás de uma banana, tá ligado? Médicos têm filhos médicos. E mulheres médicas. Não todos, tá, pessoal? Mas eu falei esse exemplo agora. Minha mãe é enfermeira, inclusive, um beijo pra ela. Esse convívio, essa muito forte. E será que todos os filhos de médicos querem ser médicos? Precisamos chamar eles pra conversar, cara. Cara, um médico. Legal, obviamente. Cara, um médico do SUS. Com certeza. Enfermeiros do SUS, Enfermeiros do SUS. Profissionais da saúde. sim. E também, qual que é O sistema público, eu acho isso? que é um dos nossos objetivos aí, é trazer Sim. muito essa reflexão, porque é a maioria, né? É a maioria. Dependemos de tal. E lembrar que o pessoal Tais que é profissionais e tal. E lembrar que o pessoal que é do funcionalismo público geralmente tá ali décadas, né?
Pessoal do. Sim, Não é uma coisa assim que há 2 anos atrás às vezes acontece. Tem ali enfermeiras ali que estão com 30, 40 anos de profissão. foi o primeiro emprego e foi o emprego que se manteve até o final de sua vida. Que Exato. Um loucura. pessoal ali que com certeza tem 2 histórias pra contar, sabe? E aí, e muitos profissionais desses talvez não queriam mais estar lá, né? É. Tem pessoa que pode ser que queira viver uma vida toda fazendo aquilo, né? Não se enquadra a mim, talvez. Mas a pior coisa do mundo, eu acho que uma das piores, uma coisa bem ruim é você fazer aquilo que você não gosta e você fazer todos os dias. Por isso que trabalhar, não fazendo aquilo que gosta, se torna algo prejudicial à sua saúde física Sim. e mental, né? Você está sendo obrigado diariamente a fazer algo que você não gosta, a lidar com pessoas que você não concorda, a fazer, a ter uma rotina que não se enquadra para aquilo que você quer como ideal. Precisamos chamar um professor de história pra falar de Marx. E o alienismo no trabalho. Ótimo. Meu, na psicologia nós temos, né? Temos. Psicologia e trabalho, psicologia do trabalho. Detalhe, nós não estudamos juntos. Ah, até porque, né? Mas não estudamos juntos. E coincidentemente, descobrimos que somos, né? Primeiro veio o projeto, que não tinha a ver com o Papo no Divã, mas o objetivo da comunicação, a fim de, né? Nos comunicar e como iríamos fazer isso. Talvez um canal no YouTube, mas por que fazer isso? Algo relacionado com o trabalho, né? Não, peraí, tal. Quando rolou a ideia e nos conhecemos ali como tal, e trocando ideia, eu acho que foi ficando mais, né? Foi afunilando Foi. muita coisa ali. Chegamos no nome, chegamos no fundamento, chegamos na Cara, ideia de chegamos num projeto. logo muito maravilhoso. Na ideia do projeto, o que se enquadra nesse projeto? Porra, um podcast. Podcast, mano, um podcast, algo, né? Então, tanto quanto informal, mas ao mesmo tempo, Uhum. assim, com uma base de conteúdo legal, uma grande repercussão, é o que tá pegando agora, independente se somos ou não, e acompanhamos ou não. É isso que a gente está fazendo agora. Eu espero que chegue aí o recado para muitas pessoas, né? E se não, continuaremos conversando aqui mesmo assim, porque eu estou adorando aprender. Legal essa troca, viu? Sim. Tô achando muito rica. Inclusive, a ideia é trazer os convidados aqui no Papo no Divã, além delas compartilhar as experiências delas, é compartilhar não só com a gente, com as pessoas que vão ver. Porque uma coisa que faz muita diferença na vida é você ter um referencial do que seguir. Então, assim, não é pra fazer assim Assim, quando a gente pensa em trazer pessoas que têm um papel, que executa algo, a execução tá logo associada com o trabalho. Mas existem muitas coisas, tá além do trabalho. Pessoas são muito mais que carreiras, entendeu? Então, a gente pode trazer de diversas coisas. A gente pode trazer qualquer pessoa de qualquer área. Podemos trazer, por exemplo, pessoas que são da área da saúde, pessoas que são da área de humanas, da área das artes, por exemplo. A gente pode trazer de qualquer área. Por exemplo, trazer professor, um engenheiro, um médico, um Toda área tem um cartunista, artista, né? Eu acredito que nós vamos conversar com muitos um artistas. senhorzinho que vende laranja no semáforo, um cara que tá ali vendendo água. O que aparecer e Casar, acontecer, acontecerá. ótimo. E mostrar para as pessoas ao redor, né? Tipo, as pessoas que estiverem isso para ver. Ver assim, falar, pô, mas qual que é a ideia, assim, geral do Papo no Divã? É fazer um podcast numa pegada mais psicológica. Boa. Não. Para todos e que Isso. todos entendam esse viés psicológico, talvez. Talvez assim no decorrer aconteça algumas explicações sobre. Por exemplo, a pessoa fala assim. Quando as pessoas perguntam, elas querem uma resposta. Senão, não tem por que fazer uma pergunta, você faz uma afirmação. Sim. Então, quando a pessoa pergunta, fala assim, eu faço tal coisa, será que eu sou muito louca de fazer isso? Ela quer uma confirmação. E aí você pode explicar pra ela, não, por causa disso. E traz um sentido. Porque é muito difícil Você se imaginar. considera um cara que tem resposta para tudo? Acredito que a gente pode chegar lá em qualquer lugar, em qualquer momento, sabe? A gente só precisa dar uma. Primeiro precisa definir o cenário, definir qual que é esse tema que vai ser discutido, porque, por exemplo, às vezes vai chegando uma coisa polêmica, você tem que ter as bases certas pra não dar conflito, né? Mas, cara, dá pra procurar qualquer resposta.
E às vezes a dificuldade em achar uma resposta para essas perguntas não é nenhuma falta de conhecimento. Porque se ele é um livro de 700, 800, 1000 páginas, assim, decorar ele inteiro não te faz conhecedor do assunto. É a prática que traz isso. E a ideia também do Papo no Divã, Você acha que só a prática traz conhecimento? a aplicação da prática consolida o conhecimento. Você pode ler 1000 tutoriais, ver horas de vídeo de como rejuntar uma parede. Mas nada como. Nada como bater a massinha ali pra fazer na hora, entendeu? Pode ser que você tenha vários dados e bases para quando acontecer um tal problema. Você fala, mas eu vi em tal lugar que quando o rejunte fica muito arenoso, eu preciso de mais alguma outra coisa. Você consegue ter mais um recurso, uma ferramenta para lidar com aquilo, Sim. entendeu? E tem partes dessa do conhecimento que é teórico, tem partes do conhecimento que é aplicado. Porque o cara que fez uma coisa por 50 anos não quer dizer que ela faz certo se faz 50 anos. Sem uma atualização, esse objeto que ela executa, se é algo que ela executa há 50 anos, provavelmente está defasado. Deve ter alguma outra forma, uma outra ferramenta. E Entendeu? às vezes é a pessoa que vai trabalhar daquele jeito, por mais 50, se viver mais 50. Com certeza. Né? Muito isso. E também trazer para o pessoal que vai assistir pra gente ver como é que funciona essa ideia de uma pegada mais psicológica. A gente não vai clinicar aqui, nem atuar, nem falar como profissionais formados. Mas Isso é assim, importante como a gente entusiastas, tem que ser falado, né? Ninguém aqui tem CRP, tem que ser, né? né? Para não Tudo- trazer problemas no futuro. A intenção, eu acho que seja essa, não de falar diretamente sobre a psicologia, Sim. mas é ir chegando lá. Eu vi vários, Conforme- eu vi vários podcasts de psicologia. Sim, você pesquisava umas coisas, eu pesquisei, achei muita fonte. Que o pessoal pega um conteúdo de um autor, fala alguma coisa, tenta aplicar numa coisa do cotidiano. Tem um canal no YouTube de uma moça que faz uns vídeos analisando de forma psicológica filmes e séries, sabe? Tipo, ela pega um personagem de um Oh, filme e analisa. legal. Super interessante. Então, qual que é o brilhantismo dessa pessoa? Ela faz ser palpável para as pessoas, de uma forma assim, Não cotidiana. conhecem. Que De uma forma bem simples, entendeu? Falando, por exemplo, através do Homem de não Ferro. conhecem nada, né, sobre isso. Foi tanta coisa nova pra mim ao longo desses 5, 6 anos. Nossa, é uma viagem. Cara, né? Eu adorei esse exemplo aí que você deu, se tornar palpável. Você acha que se aplica ao que. Eu acredito nisso, que se aplica aquilo que nós estamos nos propondo a fazer aqui. Com certeza. Se não Forma ficar no prática. começo, vai ficar logo no processo, mas com certeza vai ser palpável. Temos. Para trazer uma cara à psicologia, dar um corpo a ela. As pessoas vêm e falam, nossa, então é desse jeito que. Eu quero que nós façamos parte do Papo no Divã, Exatamente. né? Vai ser da hora, cara. Vai ser uma boa experiência. Mas assim, além de tudo isso, mais a ideia é essa, propagar o conhecimento que cada um carrega em si. Que todo mundo tem um conhecimento em si, que partilhando vai chegar, pode trazer uma experiência. Tanto que hoje a gente tem muito o quê? Curso que as pessoas estão fazendo, algum profissional monta um curso. Sim, E que, às nossa, vezes, isso tá rolando muito, cara. e Isso é às vezes muito são legal. cursos assim básicos. Sim, Não são mas é mais cursos. direto sobre algo. Por exemplo, sei lá, curso de lixadeira, sabe? Muito específico. Sim, pontual, e você consegue uma coisa bem direcionada para aquilo que você precisa. Só pegar aquelas propagandas que tem no YouTube que às vezes aparece daquela semana do Excel, semana do PowerPoint. Você vê os caras, nossa, fazendo umas coisas muito loucas nos dois Você tipos de acompanha programa. esse tipo de conteúdo? Cara, eu tenho uma facilidade muito grande em fazer o meu algoritmo ser eclético. Eu preciso de 30 minutos só. Cara, eu não sei o que isso quer dizer. Juro. O que quer dizer? Quer dizer que você tá escutando, por exemplo, um Metallica às 7 horas da manhã e aí Metallica, rock pesado. aí às 7h12 tá tocando um Bob Marley. Aí 7h27 tá tocando Mas no mesmo período, no 7 mesmo da manhã, período. nós estamos falando de 7 da manhã. Porque a minha playlist do Spotify chegou nesse ponto. É Metallica, depois vem Zeca Pagodinho, depois vem Bezerra da Silva, aí vai pra Anitta, que tenha compartilhado com a minha esposa. Aí fica uns eletrônicos pancada. Aí de repente aparece faz um muito rap. sentido agora você falando isso. 100% ecletismo. Pessoal, nós temos um grupo
E quem está nesse grupo é eu e ele, né? Papo no divã. Nós podemos conversar sobre coisas aleatórias, se for o caso, no pessoal, mas no grupo nós conversamos né, num sentido mais voltado. E ele manda sugestões de músicas lá, compartilhamento do Spotify. E realmente, Metallica foi uma delas. E outra era uma coisa muito diferente do Metallica. E teve, né, ali é muito curioso isso, muito legal, porque eu me considero uma pessoa bem eclética também. Mas essa que você falou do algoritmo, então vai, traduza. É isso, o seu algoritmo. O que eu tava falando antes disso? Você falou que o algoritmo Uhum. muda-se facilmente, talvez, o seu algoritmo. Então, Sim. Mas por que eu tava falando isso? Me dá um por que nós brancão, estávamos mano. falando disso, cara? Porque não peça ajuda pra plateia. Vamos nós. Cara, porque é o seguinte, 19, vocês já sabem, não é 20, enquanto eu faço piadinhas, vamos pensando, né? Vamos retomando. Cara, não, lembrei. Uma coisa que eu queria falar é que, assim, eu vejo ele como uma temporada. Uma temporada. Dividir isso com você, eu ainda não tenho certeza como você Uhum. pensa sobre isso, mas é uma temporada. Papo no Divã é uma temporada, uma primeira temporada com começo, meio e fim, certo? Os episódios piloto dos seriados, eles nunca estão na primeira temporada, né? O piloto que eles fazem pra mandar pras produtoras. Tanto que se você vai pegar, já viu Big Bang Theory? Tem hoje. Já. O piloto não é o episódio 1, o piloto é o piloto. Você tem que procurar o episódio piloto pra assistir. Espero estar falando coisa certa. Cara, E não é não o tá, primeiro não. episódio. Esse daqui É. nosso, Esse é o piloto. Ele vai estar disponível. mas ele vai pras Eu redes. acredito que ele vai ser chamado de piloto, porque assim, tudo é uma experimentação. Que nem eu falei lá no começo, que tudo é uma tratativa. Você faz, vê, se adapta e continua. Então o que acontece? A gente vai pegar e vai ter que ver isso aqui. Em algum dado momento, em breve, a gente vai ter acesso ao conteúdo e vai ter que ver. Pra quê? Ver se é interessante, vai ter que passar pra algumas pessoas. Cara, eu vou te falar uma coisa. É necessário um feedback. É necessário feedback. Eu não sou o cara que me vejo depois de... Sabe, por exemplo, você gravar e você assistir. Eu não sei como que vai ser aqui, tá? Uhum. Mas, por exemplo, tem vídeos que eu gravo no meu trabalho. De interação social e tal. E eu não consigo rever o vídeo, cara. Nossa. Eu me sinto muito à vontade de fazer, mas eu não me sinto tão à vontade de ver, sabe? E por muito tempo foi assim com muitas coisas. Eu não sei se vai ser diferente com esse nosso projeto, mas uma coisa é certa: eu sei o que eu tô sentindo aqui. Eu sei, eu consigo analisar o que está acontecendo aqui. Isso para mim é muito importante. Claro que depois nós vamos ver vamos ver alguns detalhes que para mim fazem parte do contexto, como a informação está chegando para quem está do outro lado, né? Uhum. E eu espero que chegue da forma mesmo como está acontecendo aqui, sabe? Como eu tenho sentido que tem potencial para ser. Então, assim, por que começo, meio e fim? Aliás, por que o exemplo do piloto? O que tem a ver o Pra gente. piloto com... Eu pretendo assistir inteiro. Certo, assista Mas por uma nós, vez só. faça isso. Mas uma vez só também. Eu espero que você faça Eu vou isso. ver, você fala Vai assim, ser ó, ótimo. Jefão, tal dia eu vou ver. Aí a hora que eu ver, eu falo assim, eu vou só mandar o comentário assim, tal. Só isso que eu vou fazer, depois eu não vou ver mais nada. Aí vai do jeito que tá. Porque às vezes, também às vezes a gente tem tantas impressões sobre aquilo que nós Uhum. estamos fazendo e a opinião, existe uma opinião ali de quem tá, né? Sim. E agradar a todos é uma possibilidade? Jamais. Nunca. Não. Cara, nunca. Jamais. Eu já parto do princípio de não, né? Caramba. Conversei com uma pessoa essa semana, inclusive essa semana foi a semana que eu falei para algumas pessoas próximas a mim disso daqui que tá acontecendo agora. Porque até então eram só para pessoas, foi só para pessoas que de alguma forma fazia parte disso, de alguma forma, certo? É o Vitor Hugo, do logo do Papo no Divã, é o nosso amigo o filhão, Luiz Felipe, da música, né, da introdução, e entre outros profissionais, a equipe, a galera aí do podcast, um salve aí também pra Treta do Lago e todos os relacionados a isso. E, cara, foi tão bom soltar. E, assim, falta falar com muito. Eu acho que a maioria das pessoas vão ver, porque
Foram tão pouquíssimas pessoas, sabe? Que eu pude falar sobre isso. E eu comecei falando isso porque em uma dessas conversas com uma pessoa, eu falei que. Mas é porque daí você tem que fazer assim, pessoa falando, né? Porque que a galera vai gostar pô, não sei o que tem e tal. Não, porque daí eu falei outra coisa. Não, mas se você fizer isso, tipo, tem gente que não vai gostar. Meu amigo, qualquer coisa que for feita aqui, vai ter pessoas que não vão gostar disso. É. E qualquer pessoa que for, qualquer coisa que nós formos fazer aqui, vai ter alguém que goste também. E eu não me apego nem a uma nem a outra, porque a gente gosta de tanta coisa, né? E Sim. tanta coisa que não presta também. Então, assim, eu quero que agrade a nós. Eu quero que agrade aos envolvidos nisso. Eu quero poder me sentir bem fazendo isso. E eu quero que tenha um tempo para pensar sobre isso que está sendo feito depois. É por isso que eu trato isso como um período, sabe? Para poder analisar o começo, o meio e o fim de algo e talvez a retomada de tal, né? De qualquer forma, o que ficou foi. O que fica minimamente é a experiência. Isso Sim. daí é rico, cara. É a prática. A prática de. E a prática do que a gente está fazendo é uma coisa que eu valorizo muito, que é a comunicação. Sim. Comunicação para mim é algo. Enfim, vamos conversar mais sobre E eu isso. acredito que, além da comunicação, é a expressão. Vamos lá, Quanto tempo mais tem? vamos indo. Eu acredito que. Beleza. Bora. Eu acredito que além da comunicação tem a expressão. Que não adianta nada você falar muito, não saber o que tá falando, ou falar coisas que as pessoas não conseguem entender. Sim. Então tem Ou que ter coisas que aquele. talvez só façam sentido pra você. É. Por muitas vezes eu vou. Tem coisas que eu acredito que só faz sentido pra mim. E às vezes eu pergunto, mas é uma pergunta sincera, Uhum. sabe? E, bom, enfim, continua. São as bases do diálogo, né? Essas coisas, o diálogo era assim. Bom, Depois, como era desse o jeito, diálogo? conversando, achando pontos, tratando, achando as Quando isso? diferenças. Antes de inventar o WhatsApp era assim. As pessoas Cara, mas tinha as conversavam. mensagens, as Antes 999 de mensagens da começar, Vivo. Vivo, patrocina nós. antes de Será? começar a Vivo On, Vivo On, que cara. você pagava lá, não lembro quanto, acho que era 10, 12 reais, você tinha lá 10 mil SMS, o pessoal triturava o celular. Cara, tinha gente que acabava com os SMS. 10 mil, eu não lembro quantos eram, mas eu sei que teve planos. E teve de 100, tinha de 999, foi muito marcante essa pra mim. Eu Porque- acredito que a humanidade começou a entrar em ruína quando o WhatsApp colocou os dois palitos azul, cara. Você falou do palito de Quando novo. começou Qual o que é essa palito, do palito, mano? os dois vistinhos de azul que a mensagem foi vista, sabe? Porque Ah, mas traz naquela hora não era isso, né? do quê? Aquela... Aquela primeira vez que eu falei Era falando isso, do- dos palitinhos azul do WhatsApp. Faz todo sentido. As pessoas não Agora. sabem esperar uma resposta, mano. Às vezes você tá ali, porque Ah, nem eu tô mas o meu eu trabalhando. até tiro. Esse negócio de ver a última visualização, não cai em cilada, porque eu não quero cobrança. Não Sim. posso me permitir a ter isso no meu dia a dia. Não. E hoje o diálogo se tornou uma. E o que aconteceu? Esses dois palitinhos azul acabou causando um efeito nas pessoas tem que ser automático. Eu falo, você fala, eu falo, você fala, eu falo, você fala. E ninguém para 10 segundos pra pensar no que vai falar. Eu vi até um vídeo esses tempos Cara, atrás. você pensa em tudo que você fala? Cara, pensar em tudo que eu falo, tem muita coisa que sai no automático. Eu convivo bem com o meu automatismo. É. Eu sei bem como eu vou lidar em muitas E as situações. pessoas próximas a você? Não costumo aceitar muito bem. Porque eu sou muito sincero. Você tem seu jeito Total. e você vive o seu jeito. 100%. Isso é legal. Porque, mano, assim, eu já sofri algumas coisas da minha vida que me despersonalizou completamente. Eu já vivi situações, assim, de desamparo tão extremo que eu não tinha nem eu na situação pra conseguir controlar. Então, como eu já perdi muita coisa em mim e me perdi muitas vezes nessas situações, não é que você vai desenvolvendo uma apatia, mas você vai ficando resiliente pra muita coisa. Você acaba ficando mais cabeça dura pra muita coisa, sabe? Através da experiência e do sofrimento. Só que assim, hoje, felizmente, eu consigo viver uma vida
com certeza interdependente, porque eu dependo das pessoas ao meu redor para muitas coisas. Eu preciso de uma pessoa para abastecer minha moto, eu preciso de uma pessoa para trazer o caminhão com as coisas até o supermercado. Não tem como você ser independente. sozinho. Impossível. Mas eu consegui ser muito autônomo na minha vida. Então hoje eu consigo um trabalho onde eu consigo pagar um veículo para me locomover, eu consigo pagar um aluguel, eu consigo viver tranquilo. Eu tinha uma meta, antes dos meus 30, conseguir estar estabilizado. Consegui. Então eu não eu me sinto sortudo, porque a sorte é relativa, mas eu tinha uma meta, eu trabalhei e consegui. Eu me sinto bem por isso. E isso é um tesouro meu, é uma coisa minha que eu carrego. Então, assim, para uma pessoa vir, Nada te tira isso. e eu sei o quanto eu sou competente, eu me conheço muito. Essa é uma coisa, assim, que eu afirmo. Eu me Legal. conheço bastante. Isso é bom. Eu sei até onde eu vou, Conheça-te a ti mesmo. eu sei até onde eu aguento. Algumas coisas acontecem na minha vida que eu olho e falo, daqui 2 dias eu vou estourar com isso. E eu estouro. Então, como eu Às já. vezes você pode se antecipar, né, ao longo Total. dessas 48 horas. Você consegue calcular o que você vai fazer, como você vai lidar. Você consegue. Hoje, por exemplo, eu fui trabalhar e não levei almoço. Eu falei, vou Você sair. esqueceu? Não, eu não levei por não levar mesmo, porque eu vou ter que sair mais cedo. Então eu vou direto sem almoço, saio mais cedo. Saí. Você E eu comeu? comi, 3h30, que é o horário que eu calculei que eu ia comer. Então eu consigo me conhecer nesse ponto, entendeu? Então também entra naquela coisa da insubordinação. Então, como eu sei tudo que me guia, e eu sei como me guiar, e eu sei como portar, e eu consigo resolver as confusões que eu arranjo hoje em dia, não tem problema eu dizer não, não tem problema eu dizer eu não quero, não tem problema eu chegar pra pessoa e falar assim, olha, eu acho muito legal você na minha vida, mas eu vou te tirar porque eu não te quero. Você não é benéfico pra mim. Vanglares Pedro Nadim Neto. Yo. Você acredita que você sabe de tudo? Jamais, cara. De mim eu sei muita coisa, mas eu me desconheço bastante ainda. Que nem eu tô tendo um desenvolvimento aqui totalmente diferente do que eu achei que eu tava, mas eu também não me peguei na crença do que eu tava achando que eu ia ser. Entendeu? Então, assim, Só você sabe. só. E eu sei, cara, de mim eu sei, isso eu tenho certeza. Porque, assim, eu me estresso muito rápido e eu me irrito muito fácil com as Vai coisas. falando aí, porque a gente vai trabalhar junto, né? Então eu É. preciso saber. Talvez eu saiba mais como vai ser, talvez na prática, mas se quiser adiantar ali. Só que isso é meu. Tem pessoas, por exemplo, quando chora, chora muito, quando ri, tem ataque de riso e fica horas. Eu, quando me estresso, eu fico horas estressado. Então eu não consigo ficar bravo 1 hora. Eu fico 4, 6, 8 e o meu coração sofre, Você entendeu? já agrediu alguém? Fisicamente, já. Meu Deus. 15 aninhos, na escolinha. A pessoa tinha 15 anos? Eu tava na escola com 15 anos também. Ah, né? você também tinha, ufa. É, Mas eu, eu ia brincar que eu tô com medo de apanhar Mas aqui eu de fugi você, várias mas tem mais vezes. 3 aqui, então, tá? Eles vão Mano, a mediar ali. a agressão não é resposta, tá ligado? Cara, sim. Eu Jamais. sei. Eu sei, não sei se eu sei. Que agressão física, né? Agressão física não é. A maior. Eu lembro que teve um professor de Kung Fu que ele me ensinou que a maior arte marcial é a ausência do conflito, tá ligado? E eu você sigo consegue isso como? Com uma coisa talvez chamada comunicação. Isso. E Valorizo muito a pessoalmente. comunicação. E pessoalmente é trabalhando como chegam as coisas. Então, assim, tem coisas que acontecem no meu dia a dia que, assim, me deixam, nossa, descabeçado. Só que eu sei que eu preciso de um tempo, uns 15 minutos, pensando, digerindo aquela raiva. Então, acontece uma coisa, eu vou lidar com ela. Eu dou uma sumida de perto das pessoas para não destratar ninguém. Que as pessoas não merecem passar No seu por isso. trabalho, por É. exemplo, você consegue se dar esse tempo. Sim. Eu consigo fugir Você consegue fugir. e continuar executando. Eu Cara, só entro isso é numa bolha. uma... Vai falar dádiva, né? Mas não, isso é uma coisa que é legal ser permitido no seu trabalho. Mesmo que Sim. você tenha que fazer um esforço maior ou menor, não sei. Mas Mas para que isso seja possível, tem... é o porque- esforço que as pessoas têm que fazer para viver nesse mundo. É o choque da cultura, É entendeu? porque, assim, para a maior parte da minha vida profissional, eu trabalhei em fábrica. Chamo de Hum. fábrica. Uhum. Então, aquilo tinha uma... Você tinha obrigações ali a fazer Sim. que te pediam de conversar com o cara que tá do seu lado. Porque aquilo atrapalharia o ritmo, a produção daquilo, sabe? Então, eu sempre penso bastante nisso, como nós, às vezes, hoje, o meu trabalho é permitido, é possível fazer
É possível me dar ao luxo de algumas coisas, não em terreno financeiro. Eu não digo em terreno financeiro, mas eu digo em liberdade. Eu valorizo muito a liberdade. Quando você falou você falou da idade de até os 30 anos que você conseguiu algo Uhum. que não te tire, eu consegui desenvolver a minha liberdade. Isso foi muito importante pra mim, cara. De alguma forma eu me sinto livre, Isso é sabe? bom, E cara. eu quero ter essa sensação sempre. Eu não quero que ninguém possa me tirar isso, Sim. sabe? Independente do tipo de relação que essa pessoa venha ter comigo. E que eu saiba trabalhar com a minha liberdade. Trabalhar, funcionar, que eu possa funcionar Uhum. com essa minha liberdade, sabe? Fazer as minhas coisas, ser uma pessoa que tem orgulho de mim mesmo, né? Sim. Eu acho que isso é importante quando você tem valores Que nem... morais, seja como veio esse valor, não importa, mas eu acho que a vida traz muito, né? Sim. Que nem eu tenho uma família altamente desestruturada, desestabilizada. Eles são um padrão para muita coisa do que não ser seguido e ser feito. Então, assim, respaldo de vida, conselho, alguma ajuda, eu não tive não, cara. Hoje eu tenho os meus pais, eles são vivos, mas assim, moro aqui na cidade, mas o contato, a tentativa de contato com eles é sempre ineficaz, sabe? Porque sempre traz algum desgosto e uma inconveniência, então eu opto por inexistência mesmo de convívio e contato. E eu vivo bem, cara. Tá bem com isso, isso Tô que eu... totalmente bem. E, nossa, falar isso, as pessoas ficam muito em choque. Falam, como assim? Cara, Eu até falei pra minha esposa esses dias, eu falei, meu, eu só lembro da minha mãe quando alguém pergunta especificamente dela para mim. Porque eu consigo. Você falou, acho que uma ou duas vezes a sua mãe, eu falei, mãe do Lobo. Magadel, Dona Magadel. Dona Magadel, Salve, dona Magadel. pô, um beijaço pra essa mulher. E eu consegui escutar, eu falei, legal, mãe do Lobo, e segui minha vida. Não, não, Não retomou a sensação da sua é. relação com a sua mãe. E eu tô bem, cara. Tô Isso, suave. é, As pessoas não curtem ouvir isso. Entendeu? sim. Então, eu vivo uma vida quando as pessoas perguntam, por exemplo, e seus pais? Eu falo, eles estão aí, eu moro aqui na cidade. Eu desconverso conversando, entendeu? De alguma forma, você não acha que de alguma forma isso tem influência sobre a sua vida? Seja, aliás, Totalmente. tem, né? Eu acho Tem, que a com pergunta, na verdade, certeza. que eu queria fazer não foi direcionada. Aconteceu algo engraçado, que tinha um mosquito que estava atrapalhando aqui e eu vi que você pegou ele, cara. Muito Cara, ele obrigado. estava aqui de tempos antes aí de chegarmos e quando veio ainda tinha essa história. Dando risada na nossa cara. Cara, E voando lento ainda, né? na cara, ele E... só ia rápido na hora que você tentava pegar ele. Nossa, Neymarzinho. Driblinho ali. Nós vamos chamar o Neymar pra conversar? Com certeza. Neymar, cola aí. Não, não vai ser assim. Lógico que vai, ele vai ver isso. Eu vou marcar ele no Instagram, ele vai ver. Então eu vou marcar também. Manda bala. Se nós dois marcar, já vai ter duas notificações a Imagina mais, que da né? hora. Menino Ney? Sim. Cara, eu vou ter que pesquisar mais sobre ele, pra Cara, falar a verdade, eu mano. gostaria muito de falar com ele, sabe por quê? Por quê? Porque tem outras pessoas que me interessam mais. Não, eu Do tenho, cotidiano eu nosso. tenho vontade de fazer uma pergunta específica pro Neymar, cara. Cara, então filma, foco Mas agora vai querer Lé. responder. Já vamos marcar ele, né? São duas Você marcações. viu não sei se você viu que saiu um documentário dele no Netflix. Vi que saiu e assisti aquela prévia da Netflix. Aí assim. eu vi uns caras comentando que, tipo assim, o Neymar nunca vai crescer, não sei o quê, ele tem 30 anos e se comporta como uma criança, que o pai dele é empresário. Tipo, uns caras dando pitaco na vida do cara. Eu quero falar, mano, Fala pra ele. o que você queria responder pra uma pessoa dessa que não faz influência nenhuma na tua vida, tá ligado? O Neymar já Ele tá. respondeu pra essa pessoa? Não sei se ele respondeu, mas eu queria saber a resposta dele. Queria que ele olhasse pra mim e falasse. Qual O é a pergunta? que você pensa de uma pessoa que faz isso, cara? Que faz o quê? Dá pitaco na vida do cara. O cara tá em outro nível. Ah, mas esse cara aí, eu acho que não. Pô, será que liga pra isso? Mesmo se ele liga ou não liga, eu queria saber o que ele tem pra falar. É porque tem vários artistas se justificando por tanta coisa, né? Mas também tem Sim. tantos fazendo tanta cagada que você quer justificar, fica pior. E o pessoal fica, eu não sei, parece que o pessoal criou tipo uma expectativa sobre que o Neymar tinha que ser o Ronaldo quando foi na Copa, sei lá, de 15 anos atrás, sabe? Cara, eu não Tempos e sou tempos, mais sabe? adequado de falar de futebol, apesar de ter meu time, cara.
Mas eu queria conversar com ele porque, mano, o cara não é isso. Todas as pessoas que passaram ao redor dele, de que eu já vi de É. opiniões assim de famosos, falam que o cara é humilde, conversativo. Pra mim, o Neymar tem que me conquistar pra poder fazer parte do projeto. É ele que tem que mandar mensagem pra mim. Eu posso mencionar ele porque eu já me propus, né? Mas vamos ver o que ele tem pra oferecer aí a mais. Porque pra mim ainda parece. Imagina, semana que primeiro convidado, o Neymar Júnior. Fala, ô louco, mano. Fita. Papo no divã. Ai, pessoal, vamos começar a nossa finalização? Sim. Tá. Então, deixando avisado pra galera, Papo no Divã é um lugar para as pessoas virem trazer seus aprendizados de vida e experiência que quiser compartilhar. Boa. Ao invés de ser. É aquela coisa, a pessoa fala, ela dirige o conteúdo e a gente vai trabalhando naquilo para mostrar para as outras pessoas visões diferentes da vida. Boa. Uma forma de crescer é você tendo visões diferentes, de vivência diferente. Legal. Senão você sempre vai achar que a tal pessoa é só aquilo. E tem aquela coisa, você chega num lugar, você tem uma interação de 10 minutos com uma pessoa e vai embora. E naquele momento que ela vai ser depositada na sua lembrança, ela só é Você criou aquela. O quê? Que você criou naqueles 10 minutos? Às vezes você. Não, às vezes você não criou nada, você tratou a pessoa como se fosse um mero objeto de uma coisa que você obteve atrás dela. Não, ele tem uma vida. É. Então vamos olhar mais humanamente para as coisas, sabe? Essa é uma ideia também de tantas ideias que é o Papo no Divã. Que eu sei que para acontecer isso, né? E ser algo periódico, nós vamos atrás de pessoas que vão colaborar com isso também. Inclusive, iremos abrir isso, iremos atrás de vocês, patrocinadores. Aguardem nosso projeto ali no nosso. Aguardem o nosso projeto, nosso portfólio, e que um dia eles possam vir atrás de nós, né? Pô, gostaria de. Mas até então nós vamos começar a se mexer nesse sentido, até porque Sim. algumas coisas precisam ser custeadas, né? Para o funcionamento geral da coisa. Então, que seja acessível, que isso possa acontecer e que seja magnífico. Magnífico é uma palavra forte, né? Com certeza. Eu não uso muito, uso mais maravilhoso. Pra mim, eu adoro coisas maravilhosas, assim, pessoas maravilhosas. Sou maravilhoso, sabe? Pra mim dá. Agora, magnífico. Mano, maravilhoso pra mim é Deus. Deus é magnífico. Com ele era retratado como o maravilhoso, né? É? Na Bíblia. Aí. Deus, o maravilhoso. E ele é A maravilhoso. gente vai conversar sobre a Bíblia. Com Viu? Em alguns certeza. momentos você trouxe coisas nas nossas conversas pessoais sobre a Bíblia. E o que eu vejo é que você tem uma relação muito grande com essa parte. E parece até alguém que leu a Bíblia toda. Se trata disso? Eu li. Cara, é coisa, hein? Acho que eu li em 3, 4 meses. Era um livro diário. Todo dia lendo alguma coisa. Tinha até sabe, eu baixei um aplicativo pra colocar os capítulos que li assim, ia marcando, sabe? Plano de leitura, sabe? Bom, começamos falando de tanta coisa, falamos de tanta coisa, terminamos falando da Bíblia. Isso é uma das ideias também. Que assim, eu cheguei a ver alguns podcasts. Eu não sou um cara que assiste muito podcast. Mas assim, os que eu assisti, por exemplo, eu peguei aqueles que são mais assim. Mas que são aquilo que quando você edita podcast que você acha mais fácil, entendeu? E fui vendo. E assim, acredito que falta no mercado um pouco de conteúdo. Não tô sendo presunçoso de falar que a gente vai ser os caras do conteúdo, mas eu espero que o Papo no Divã. Espero que tenha conteúdo nele, que tenham bons Sim. conteúdos. Mas eu espero que o Papo no Divã venha para mostrar para as pessoas que estão trabalhando diretamente com a capacidade de influenciar para algo que influencie. Ou que são influenciáveis. Isso. Influenciadas, né? Legal. Cara, eu tinha algo pra falar nesse momento aí, talvez, mas vamos deixar assim. Vamos nos despedindo, né? Deixar aquele ar. Mas eu gostaria que fosse algo que nem só quem gosta de podcast, não necessariamente quem gosta de podcast assiste Papo no Divã. Sabe? É uma coisa à parte, assim. Nós estamos usando da ferramenta podcast, né? De Sim. vinculação, mas você não precisa gostar para ouvir, para acompanhar o nosso conteúdo. A ideia é, quando você perguntou das temporadas, né? Eu vejo que eu falei Falei da da temporada. temporada. Vai ter esse piloto, eu vou ver o que vou passar o feedback. Passe-me. Quero ver
acredito que vai sair os shorts, uns conteúdo cortado Cortado. também, pra A ver gente como é que vai ver como vai ser a recepção. E dentro dessa recepção, ver os comentários mesmo, trabalhar em cima daquilo e sovar a massa do pão, sabe? E deixar ela descansar um tempo e aí volta, entendeu? Mas aí quando voltar vai ter que ter mais um planejamento, diferente de ter que só gravar o primeiro. Vamos ver como que vai rolando. A ideia é simples, vamos começar um podcast disso, disso, Essa disso. bola. É super simples. Mas não foi tão super simples chegar até aqui, né? Não está... E tá sendo bom. Ah, maravilhoso, mas Sim. simples. E se fosse, eu perderia o interesse facilmente, com Sim. certeza. Pessoal, Vamos encerrando. vamos indo embora? Já vou até pegando minha chave aqui. Então, é isso. Como finalizaremos cada episódio? Falando tchau? Vamos falar tchau só? Como faremos isso, cara? Sim, ó, acenando e sorrindo. Falou pra vocês. Valeu, galera. Dali. Boa. Mano, preciso super de um banheiro.